Hoje eu quero falar sobre o caso do Vicente Santini, que era secretário executivo da Casa Civil, ou seja, o segundo após o Onyx Lorenzoni, e que foi exonerado porque ele utilizou um voo da FAB, ele mais duas pessoas, para irem para o Fórum Mundial do Davos. Isso causou uma repercussão negativa, as pessoas ficaram escandalizadas com isso, né? Porque geralmente isso está reservado para chefe de Estado, para presidente da Câmara, para presidente do Senado, para certos ministros em algumas situações bastante específicas. Não é todo mundo que pode sair usando o voo da FAB. No caso em particular, o Vicente Salvini ele estava como interino da Casa Civil, porque o Onyx estava de licença. Nesse caso, ele estava como ministro, mas mesmo assim o Bolsonaro o exonerou porque achou que foi imoral o que ele fez, sendo que havia voos comerciais indo para a Suíça. Ele foi exonerado, o Bolsonaro disse o seguinte aqui, eu vou ler textualmente o que o Bolsonaro disse. O que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Ministros antigos foram de aviões lá comercial, classe econômica. Eu mesmo já viajei no passado, não era presidente, para a Ásia toda de comercial, classe econômica e não entendi. Então, de fato, o Bolsonaro ficou horrorizado com esse tipo de coisa. O grau do horror é um pouco difícil de mensurar, né? Se ele realmente ficou horrorizado com a repercussão da imprensa ou se ele realmente ficou indignado com o ato do secretário da Casa Civil. Bem, o Salvini foi exonerado, tudo bem, vida que segue, mas em seguida, rapidamente, ele foi reatribuído a outro cargo no governo. Agora ele se tornou, eu vou ler aqui porque é um cargo com nome complicado aqui, um nome comprido. Ele se tornou agora assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. E vai ganhar um salário aqui bastante módico de quase R$17 mil, R$16.944,90. Vai ganhar R$300 a menos do que ele ganhava antes. E, pelo que estão dizendo aqui na imprensa, essa reatribuição dele para esse outro cargo, também com salário maravilhoso, né? R$17 mil, quem não gostaria, foi a pedido dos filhos do Bolsonaro, porque ele é amigo da família, ele é amigo íntimo, tem foto aqui dele em churrasco da família, então assim, é alguém bem próximo dos Bolsonaros. E aquela questão, né? A mamata acabou, né? Acabou a mamata? Não acabou, óbvio que não acabou. Me disseram alguns dias atrás aqui que eu falo obviedades. Eu fico feliz de saber disso, porque assim, o óbvio precisa ser dito. E uma obviedade, gente, é que a mamata nunca acaba. Ela só troca de mãos. A mamata antes era de outro grupo, depois agora é do grupo do Bolsonaro, e só troca de mão a mamata. Ela nunca acaba. Essa é a relação de poder, essa dinâmica de poder. Quem assume o cargo posteriormente, ele vai se cercar de seus amigos, de seus cupinchas. É o velho jogo da política de sempre, gente. O Bolsonaro se apresentava como nova política, mas ele é a velha política de sempre. E a gente sabe disso porque você tem os escândalos, rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, esse tipo de favorecimento de grupos que apoiaram o Bolsonaro durante a campanha eleitoral e que assumiram cargos no governo posteriormente, ou em cargos de deputados relacionados. Ou seja, a mamata nunca acaba. Esse é o jogo do poder. Eu já falei várias vezes sobre o livro aqui do Bruce Bueno de Mesquita, que é O Manual do Ditador, e é justamente isso, a dinâmica do poder, gente. Você observa como os grupos entram lá e como eles se cercam de seus aliados e que esses aliados são essenciais para se manter no poder. E se uma vez que ele perceba que tem dissidentes ali dentro, tem pessoas que estão mancomunando para fazer alguma coisa, eles vão lá e afastam essas pessoas e perseguem essas pessoas. No caso de Salvini, como ele deve ser um fiel escudeiro do Bolsonaro, ele só foi reposicionado. Cometeu algo que o Bolsonaro considerou imoral, mesmo assim não é suficientemente imoral para ele exonerar o sujeito, ele só foi retribuído. Inclusive depois ele disse aqui, né, que ele não descartava o que ele faria com o Salvini. Ele disse o seguinte: inadmissível o que aconteceu, já está destituído da função de executivo do Onyx, Lorenzoni. Destituído por mim. Vou conversar com o Onyx para decidir quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu, ponto final. É tão inadmissível que agora ele está com um carguinho de R$17 mil em outra função. E agora o Tribunal de Contas da União está com uma ação contra o Salvini para que ele ressarça o valor, pague esse valor equivalente ao uso do jatinho oficial da FAB para ir para Davos. Tem uma outra reportagem da Folha de São Paulo que mostra aqui alguns casos de ministros do Bolsonaro que usaram os aviões oficiais da FAB. Então ele mostra o caso aqui do Ernesto Araújo, que usou 5 vezes já, Ricardo Salles 3 vezes, Sérgio Moro 1 vez, Paulo Guedes 1 vez, Damares 1 vez e Jorge Oliveira 1 vez. Nesse caso eles estavam em missão oficial, eles justificaram aqui o uso do avião,
eram rotas que não tinham voos comerciais ou rotas que não batiam com o cronograma deles oficiais como ministros, então você entende que possa ter sido por razões de fato necessárias. Mas no caso do Salvini não tinha nenhuma justificativa, voos comerciais para o Fórum Mundial provavelmente havia, então realmente é a questão mesmo da mamata, é de alguém que queria estar num voo oficial para poder ir com seus amiguinhos lá, sei lá, quem trabalha com ele, para mostrar como ele está agora por cima da carne seca. Eu quero insistir um pouquinho sobre a questão da obviedade, né, porque eu acho que é importante ressaltar esse tipo de coisa. A gente está num mundo hoje de desinformação, de fake news, de mentiras, de maluquices completas, propagada por pessoas influentes no governo e fora do governo. Então, de fato, é importante que a gente venha aqui e fale que a Terra não é plana, que a Terra é esférica. É importante que a gente venha falar esse tipo de coisa. Eu fiz vídeos recentes sobre terraplanistas aqui e as pessoas me dizem assim, mas não faz sentido combater esse tipo de coisa. É claro que faz sentido combater esse tipo de coisa, porque esse tipo de pessoas na internet são influentes, tem milhares, centenas de milhares de seguidores, e isso impacta depois na formação do seu aluno, por exemplo, ou do seu filho que vai assistir uma coisa dessa, que são convincentes as teses deles. Por incrível que pareça, eles montam de um modo com certos dados distorcidos, ou mentirosos, ou até reais, mas que são incompreensões de como as coisas funcionam, eles montam de certo modo esse tipo de coisa, que te passa a impressão de que aquilo realmente é factual. Porque as teorias conspiratórias, elas convencem, não porque elas são completamente insanas, é porque elas fazem sentido. Você vai vinculando partes soltas das coisas, você vai pegando certos elementos soltos, vai vinculando numa teoria que abarca tudo, e ela faz sentido para as pessoas. Se não fizesse nenhum sentido, as pessoas não comprariam essas ideias malucas. Por exemplo, aqui um caso agora, bastante recente, que eu não cheguei a mencionar, mas vou mencionar agora, que é do Benedito Guimarães Aguiar Neto, que ele é atualmente o presidente da CAPES, que é o órgão responsável por distribuir bolsas de mestrado e doutorado. Ele defende o criacionismo, ou seja, bem, até onde eu saiba, né, na versão que eu conheço do criacionismo, que Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, né? No 7º descansou. E ele quer fazer uma contraposição à teoria da evolução agora. Nas escolas, nas universidades, ou sei lá onde. Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Né? Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Então é preciso vir reforçar o óbvio aqui. Que o criacionismo não é uma teoria. Que o criacionismo não tem nenhuma base de conhecimento. Que você não pode defender isso em sala de aula. Porque não é real. Você pode ler a Bíblia, entender o simbolismo da Bíblia, entender o que a Bíblia quis dizer, entender as metáforas bíblicas, a simbologia. Você pode fazer isso. Mas aquilo ali não é real. O mundo não foi criado em 7 dias. Não foi. E não importa a sua crença naquilo, porque você acreditar em alguma coisa não torna aquilo verdade. Você acreditar fielmente em certos milagres, ou em certas teses, ou em certas teorias, ou em certas hipóteses, não torna aquilo real. O que torna real é o fato. É com base na realidade. Você tem, por exemplo, Dante Mantovani da Funarte, que também é terraplanista. Você tem, por exemplo, o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, que faz eventos para o Itamaraty sobre globalismo, teoria conspiratória. Eu acho que essa maneira de ver o globalismo ela é um pouco, ela leva para algo um pouco limitado, quer dizer, de ver o globalismo apenas como a tentativa de criação de instituições globais ou de usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte da coisa. Eu acho que o mais grave, digamos, do globalismo é na mente e no pensamento, né? Eu acho que o globalismo ele é perigoso porque ele é, sobretudo, um sistema de pensamento ou de antipensamento. Você tem o ministro da Educação dando palestra antes de se tornar ministro, dizendo que as elites globais, quem domina o mundo são os comunistas. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Então é muito complicado navegar nesse mundo de informação, nesse mundo de desinformação agora, se a gente não vier aqui constantemente dizer o óbvio. E uma coisa óbvia é que a mamata nunca acaba. Só troca de mãos. E eu já disse isso anteriormente e vou repetir aqui. Já houve alguns escândalos
no governo Bolsonaro, envolvendo corrupção. A gente tem a história agora do Weingarten, que está se desenrolando. A gente teve o Itaipu Gate, que botaram panos quentes e a história morreu, que foi a relação também com o Onyx Lorenzoni, inclusive, que era alguém do gabinete do Onyx Lorenzoni, que foi para o Paraguai negociar energia lá e quase derrubou o presidente do Paraguai. A população ficou indignada, isso foi um escândalo no Paraguai, no Brasil foi abafado. Outras histórias vão surgir. Certamente, em algum momento do governo Bolsonaro, vai surgir um grande escândalo de corrupção. Porque todos os governos democráticos tiveram escândalo de corrupção. Durante a ditadura militar teve escândalo de corrupção. Ou seja, a mamata só troca de mãos. Essa mamata, esse tipo de benefícios que são dados para quem são seus cupinchas, quem são seus apoiadores, é o modo como se governa. Isso em regimes democráticos, isso em regimes autocráticos. Os governantes utilizam de dinheiro, de benefícios privados ou públicos para se manter no poder. Compra de votos, como um áudio da Carla Zambelli revelou recentemente. Compra de votos para passar a reforma da Previdência. Infelizmente, o deputado no primeiro mandato, ele não tem verba, né, no primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde e para o Estado, porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades. Como eu disse no vídeo recente aqui, há essa tendência de pensar como se a corrupção fosse a causa de todos os problemas. A corrupção é consequência de falta de transparência, de mecanismos eficazes para combater esse tipo de coisa, de instituições que são altamente extrativas e prejudicam as pessoas, que favorecem elites e prejudicam a população. Então o que é necessário para combater a corrupção é, obviamente, punição para quem cometeu atos, mas também reformas institucionais e políticas para evitar que isso aconteça em primeiro lugar, ou para reduzir o impacto, porque todos os países do mundo têm algum tipo de grau de corrupção. Esse tipo de decisão do Bolsonaro, tira o cara desse posto porque cometeu algo que é imoral e põe em outro, também é um indício de um ato corrompido. É uma punição para inglês ver, que não tem nenhuma eficácia prática. O cara vai continuar no governo, continuar ganhando salário na Babesco de 17 mil reais. Você finge que pune a pessoa. E a pergunta que se levantou posteriormente é por que ele puniu o Salvini e não puniu, por exemplo, o Weingarten agora? Por que ele escolhe certas pessoas como bode expiatório e deixam outras ali, apesar de denúncias, apesar de escândalos, apesar de terem cometido, provavelmente, atos que sejam condenáveis? E nesse caso do Bolsonaro, obviamente a intenção é fingir que eles estão realmente preocupados com esse tipo de coisa. Porque nos bastidores estão atuando para defender o Flávio Bolsonaro. Estão atuando para defender o filhinho do papai. E essa retórica anticorrupção, de ser paladinos anticorrupção, ela é muito conveniente quando você está fora do poder. Quando você está ali confrontando e você quer chegar lá naquele posto. Quando você é pedra e não a vidraça. Porque quando você chega no poder, aí você abraça as mamatas possíveis, aí a retórica anticorrupção começa a ficar um pouco desagradável. Então esse caso aqui do Salvini, desse secretário do Onyx, que agora vira assessor especial, da secretária especial, de sei lá o que especial, é uma demonstração do óbvio, na verdade. De que não importa quem esteja no poder, as coisas vão continuar acontecendo e que é necessário fiscalização constante. Uma imprensa livre que possa denunciar isso e mecanismos internos para punir quem cometa irregularidades. E antes de tudo, como eu disse, reformas políticas e estruturais profundas para que se possa diminuir esse tipo de atos, esse tipo de mamata. Mas é evidente que nesse caso a gente tem que ver políticos legislando contra si próprios. Não em causa própria, mas contra si próprios. E muitos poucos estão dispostos a fazer isso também, né? Eu vou deixar para vocês aqui o link dessa reportagem sobre a história do Salvini, da mamata no governo Bolsonaro. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre o constante esforço de reforçar o óbvio aqui, porque o óbvio está morrendo, gente. O óbvio já não é mais óbvio. Já não é mais óbvio que a Terra é esférica. Já não é mais óbvio, aparentemente. O que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.